Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, uma boa tarde a todos. Iniciando mais uma live FuteClass especial. Aproveite para seguir o nosso Instagram, se inscrever em nosso canal do YouTube. Mais de 70 lives nesse período de isolamento social. FuteClass vem aí, se dedicando para formar muito conteúdo para você. O professor Carlos Amadeu, hoje é o nosso convidado, treinador do Sub-20 da equipe do Bahia. Rafa Faria entrando. Professor Carlos, vou convidá-lo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Como é que você Me está? Tudo escutando bem? bem, graças a Deus. Essas limitações aí que o coronavírus, né, o Covid-19 está nos impondo, mas graças a Deus com saúde, com a família bem e adaptando à nova realidade, né, como trabalhar à distância com a comissão técnica, atletas e aproveitando esse momento também para atender as solicitações, né, como a de vocês aí, para a gente poder trocar ideias e bater um papo sobre futebol, né, que é um assunto que a gente gosta bastante. Professor, só tenho te agradecer também ao Bruno Liana, o pessoal da FutePress, sempre muito profissional, muito atencioso. A gente aqui do FuteClass, desde que iniciou esse período de isolamento social, a gente já bateu a marca aí de 70 lives com diversos profissionais, treinadores, gestores, advogados da área do direito desportivo, marketing esportivo e muito mais. Então é um prazer estar recebendo o senhor aqui hoje, tenho certeza que vai ser mais um bate-papo de muito conteúdo. Para quem não puder assistir agora, né, depois essa live sobe para o YouTube, então o pessoal que tiver aí aproveita para se inscrever no canal, porque lá também tem muito conteúdo. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. Eu que tenho que agradecer o convite, cara, porque sabe como eu gosto, né, de conversar sobre o assunto. É uma forma também da gente influenciar as pessoas, né, mostrar o trabalho que nós desenvolvemos e também aproveitar para responder as perguntas das pessoas que interagem com a gente, né? Perfeito. Agradecer mais uma vez o Bruno Liana, que ele entrou aí, FutePress, pessoal muito profissional. Estou dando um abraço aqui para o meu amigo Carlos, do Portal da Base, grande gestor de futebol. Então vamos lá, professor, vamos começar com o nosso conteúdo aqui, que é o mais importante para a gente poder transformar a educação, o futebol pela educação, que é o grande lema do FuteClass. O senhor já tem passagens pela seleção brasileira, e eu tenho discutido aqui, eu queria a tua opinião. Hoje a gente já tem a seleção sub-15, né, já há algum tempo. Qual tipo de trabalho psicológico e também de liderança tem que ser feito por parte do treinador do clube, também da seleção, com esse atleta mais jovem que é convocado, para ele não se deslumbrar, não se acomodar, né? A gente sabe que ele chega ali na granja, vê aquela estrutura toda e pode acabar mexendo com o emocional dele de uma forma talvez até difícil de lidar depois. É uma pergunta excelente, um questionamento muito interessante, porque realmente a casa do futebol, né, é a CBF e ser convocado para a seleção brasileira, participar efetivamente da maior seleção do mundo de todos os tempos, é motivo de orgulho para todas as pessoas, independente da idade, e também é motivo de muita euforia, não só pelo garoto de 14, 15 anos, né? Mas é motivo de euforia para todos os profissionais de qualquer idade. Eu ouvi muitos relatos de pessoas experientes, de pessoas vividas na vida, mas quando tiveram a primeira oportunidade de ser convocado, representar o seu país, representar a seleção, tremeu na base, se sentiu orgulhoso e muitas vezes emocionado. Faço ideia, um garoto, né, na sua porta de entrada. Por isso que eu tenho um pensamento muito particular que essa porta de entrada ela deve ter profissionais com uma visão de formação efetivamente, como o Guilherme Dalladé, né, que quando eu entrei na CBF ele era a porta de entrada e hoje é o Paulo Vitor. São dois excelentes profissionais que recepcionam esses, eu só falar, o treinador, né, mas eles montam a equipe de trabalho, né, com seu supervisor e os outros profissionais que chegam que justamente recebem, né? É a porta de entrada, é onde recebem esses atletas. E aí é onde eles começam a entender efetivamente
o que é fazer parte de uma seleção brasileira, né? Que para ele continuar a ser convocado, quais são os critérios, quais são as exigências, que tipo de comportamento ele tem que ter, né? Porque afinal ele está representando uma camisa muito pesada, uma camisa que tem 5 estrelas, então eles precisam compreender, entender como foram construídas essas estrelas e que também está levando a imagem do país todas as vezes que você sai para disputar uma competição, né? A seleção, ela não só treina na Granja, mas ela viaja por países afora e vai elevando o nome do nosso país, o comportamento das nossas pessoas, né? Dos cidadãos brasileiros. Então, é uma responsabilidade muito grande com a imagem. Então, tudo isso é passado para eles, eles compreendem muito bem e, logicamente, alguns com muita facilidade conseguem entender com muita tranquilidade isso, e outros têm uma dificuldade maior. Esses que não conseguem compreender, efetivamente, eles vão diminuindo a oportunidade. E esse trabalho também, feito por esses profissionais que eu citei, né, eles acabam interligando isso também com os clubes, né? Essa parceria entre o treinador da seleção e o treinador do clube, ela se faz muito presente, sobretudo nessas categorias com esses dois profissionais, né? O Guilherme e o Paulo Vitor, que são dois excelentes profissionais, como citei anteriormente. Interessante, professor. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Jair Ventura, treinador, está nos assistindo, já fez uma live aqui com a gente. Quem perdeu pode acompanhar porque está lá no nosso canal do YouTube. Mandar um abraço também para o Ricardo Rezende, treinador de futebol. Convivi um pouco com ele aqui quando ele estava treinando a equipe sub-20 do Cruzeiro e também depois como auxiliar técnico. Agora, professor, ainda falando um pouco dessa categoria de base, né? Vamos lá para a iniciação um pouco, né? A gente sabe que o primeiro contrato profissional dos atletas é a partir dos 16 anos, mas infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, atletas hoje com 10, 9 anos já têm recebido uma ajuda de custo com valor bem elevado, principalmente através de contratos de fornecimento esportivo. Não quero discutir os benefícios, claro que às vezes a família precisa, mas quais são os riscos disso, dele começar a ganhar dinheiro muito cedo e mesmo assim ainda tem toda uma trajetória pela frente? Primeiro, eu queria também mandar um grande abraço para Jair Ventura, né, um baita do profissional. A gente teve a oportunidade aí de participar de algumas lives juntos, de alguns cursos, e tem sido muito enriquecedor. Ricardo também, que é uma pessoa que eu gosto muito. Meu amigo Rubens, uma grande figura, um grande mestre em educação. Cara, eu acho que não pode ser nem muito nem tão pouco, né? Se a gente for retomar um passado, eu, como na minha década de 80, ali, início da década de 80, quando eu comecei o meu trabalho de formação como atleta, eu não tinha nenhuma ajuda de custo para ir treinar, né? Então, era por vontade própria, você se virando, pegando o seu ônibus, pegando sua carona e chegando no clube, até o clube começar a criar as condições, né? Mas a gente tinha um investimento muito grande para poder chegar a ter um contrato profissional. E esse contrato profissional ele só vinha ali depois dos 20 anos. Eu lembro, por exemplo, que eu com 20 anos ainda não tinha assinado o contrato profissional. E o clube tinha ainda esse direito. Tinha esse direito ainda de só assinar o contrato depois dos 20 anos. E mesmo assim ele não perdia o direito. Você assinava aquela tal folha rosa, né, que dava entrada na federação, na Confederação Brasileira, e a partir dali você tinha um vínculo muito forte com o clube, você pertencia ao clube. E você, para trocar de clube, você tinha que fazer um estágio, se você por acaso não quisesse ficar naquele clube, aquele estágio ia durar 2 anos. 2 anos para que você pudesse se transferir para um clube. Então, praticamente, você era um escravo. Você tinha um regime de escravatura durante 10 anos, pelo menos. E aí, depois dos 10 anos, isso eu falo do primeiro contrato, para 10 anos, aí o clube lhe dava trocava o tempo de serviço, ele deixava de pagar você o tempo de serviço em troca da carta de alforria. E essa carta de alforria você já estava acima de 30 anos e o mercado naquela época se fechava para esse atleta de 30 anos, já considerava um atleta muito velho.
E hoje nós temos um processo diferente, né? A preocupação com o trabalho infantil, ao Ministério Público presente, veio a Lei Pelé para amparar o atleta, para fazer as devidas proteções, o que foi bem positivo. Então, eu enxergo coisas muito positivas nesse aspecto. Mas a gente aí tem que ver como as pessoas agem, como elas se comportam perante a esse movimento. Esse movimento é para não caracterizar. Você, a partir dos 14 anos, você assina o contrato de formação, porque também para dar uma proteção ao clube, entendeu? E você tem, o jovem atleta tem uma renda para ele poder se deslocar, ir ao clube, né? Umas necessidades mínimas básicas, né? Aos 16 anos, a partir dos 16 anos, você pode assinar o primeiro contrato profissional. Então, isso é bem positivo. Agora, como as pessoas se comportam perante a isso? Quem circula o meio dos atletas e o próprio atleta, ele já começa a se comportar como se fosse realmente um atleta profissional. E, na realidade, ele não é um atleta profissional, apesar de direito. Ele é de fato. De fato, ele já assinou um contrato, mas, na realidade, o comportamento ainda não é do futebol. O mercado, ele é um mercado paralelo. Então, esse garoto, ele tem um contrato profissional, ele tem, muitas vezes, um empresário que faz orientações da carreira, ou já até tem alguns, os maus empresários, que já começam a ter percentual de salário desse jogador, entendeu? Faz até investimentos, alguns fazem o contrário, fazem investimentos para poder tirar esse investimento depois. E eles, muitas vezes, quando não estão satisfeitos com o clube, ou porque eles não estão jogando, ou por outro motivo, eles trocam de clube. Então, são 3 pontos que eles se sentem efetivamente jogadores profissionais. E, na realidade, eles só vão se transformar em jogadores profissionais de verdade quando eles migram para o mercado do futebol profissional. E aí é outra realidade. É uma realidade que ele vai competir com jovens de 18 anos e veteranos de 38 anos, que, com essa longevidade de alguns atletas, a competitividade aumentou significativamente. E esse mercado, ele é cruel. Esse mercado é o mercado verdadeiro. É o mercado que vai... Eles vão entender que só 5% dos atletas ganham um salário digno para sustentar a sua família e ter um futuro promissor. Que a maioria dos atletas trocam dinheiro, certo? E não ganham o suficiente. 75% dos atletas ganham até um salário mínimo, mas 15% ganham até 5 salários mínimos, entendeu? Até 5 mil reais. Então, que é praticamente 5 salários mínimos. Então, quando você para analisar isso, a base hoje, os clubes formadores, eu estou falando dos clubes formadores, eles pagam salários melhores, muitas vezes, do que os clubes que só disputam estadual, ou os clubes de Série D e os clubes de Série C. Entendeu? E aí, alguns clubes da Série B, os clubes maiores formadores, conseguem ainda pagar salários, muitas vezes, para esses jovens, superiores também. Então, são 2 realidades distintas. O mercado da base, que é o mercado paralelo, que parece ser um mercado de verdade, mas não é. É um mercado de reserva, ou seja, o clube está pagando, está investindo, porque ele ainda é uma promessa, e depois dos 20 começa a ser um peso para ele. Aquele que não vingou, aquele que não começou a jogar no profissional, ele começa a ser um peso. Por quê? Porque ele tem que cuidar, ele tem que dar condições de treino, ele tem que prestar, tem que monitorar, e muitas vezes os clubes não estão preparados para essa situação. Então, eu sempre que estou com meus atletas, eu procuro alertá-los do mercado que eles estão e como funciona o outro mercado, para que eles possam ter um plano de carreira, né? Que eles possam organizar a carreira deles e entender efetivamente onde eles estão e onde eles querem chegar. Interessante, professor. O senhor tocou de forma bem interdisciplinar em vários pontos, tá até que o Carlos do Portal da Base pedindo para abordar a questão dos jogadores de base dos grandes clubes versus atletas profissionais das segundas divisões inferiores. Mas dentro dessa questão que você conversa muito com seus atletas, ontem eu estava discutindo com a Adilson Batista um pouco também dessa questão da relação interpessoal, até que ponto que o treinador pode entrar numa esfera pessoal dele para dar alguma sugestão. O senhor colocou aí, por exemplo, a questão dos intermediários, às vezes um gerenciamento de carreira
feito de forma a beneficiar só o intermediário, e às vezes a família não é tão estruturada e não consegue enxergar isso, e o atleta também não. Como o treinador entrar nessa pauta com ele, essa pauta de liderança, e aí eu digo não só na sua função com o atleta sub-20, que talvez vai ter um discernimento maior, só que a gente sabe que esse assédio começa lá cedo, com 10 anos, e assim, eu imagino que um diálogo com uma criança sobre isso é praticamente impossível, então o clube fica refém mesmo, de mãos atadas, não tem o que fazer. O clube, na realidade, ele paga o preço do que ele construiu no passado, né? Ele construiu um sistema escravagista que beneficiava apenas ele. E agora eles estão sofrendo as consequências de uma outra lei que vai para um outro lado. Mas só que aí o atleta tem que ter o cuidado também para que ele não seja explorado. Olha que eu não estou falando dos bons profissionais. Eu estou falando mesmo Uhum, dos profissionais que não são tão dignos de estarem no mercado, certo? Então, eles têm uhum, que ter cuidado com a escolha desses profissionais que vão orientar a carreira deles, entendeu? Para que eles não sejam uma moeda de troca, que sejam mais um objeto do que o sujeito efetivamente, que é o atleta. E também um cuidado com a família, né? Porque tem famílias que estão virando profissão do pai, profissão da mãe, pais de atletas. Então, é outro cuidado que é difícil para caramba para o garoto, ele não vai compreender isso, mas essa mensagem é muito mais para os pais, que, cara, quem tem que sustentar a sua família são vocês, são os pais. A responsabilidade é do pai para com o filho, até 18 anos. O menor de idade, ele não tem a responsabilidade. Vocês não podem depositar mais um peso no filho de vocês. O filho de vocês tem um dom que deve ser aproveitado, vocês devem criar as condições, o clube cria essas condições também, para favorecer que o menino vire a chave e vire um grande atleta. Mas as pessoas largam o trabalho, mudam até de estado, quando o clube leva o filho, mudam de estado e vão viver do garoto. Então, isso é um risco muito grande, porque está jogando um excesso de cobrança, de responsabilidade, sem que o garoto perceba. Entendeu? Ele já tem a responsabilidade dele, que é desde cedo já está dentro de um alojamento que não é fácil para um garoto desse morar. Imagina, um garoto de 14 anos. Eu estou aqui na Bahia, meu filho com 14 anos está morando no Rio Grande do Sul. Entendeu? Isso aí já é uma agressão. Por quem ele vai ser educado? Então, por isso que o clube tem que ter toda uma estrutura com assistente social, com psicóloga, com pedagoga, uma estrutura de verdade, de acolhedora, para que dê condições a esses garotos de desenvolvimento, de educação, porque eles estão distantes dos pais. Entendeu? substituir um pouco a família. A gente sabe que é impossível substituir 100%, mas pelo menos uma parte, né? Exatamente. Como é que vai substituir? Não, o carinho do pai e da mãe não vai substituir, entendeu? Então, isso é uma coisa que cada vez os clubes formadores eles têm se preocupado mais, têm melhorado essa estrutura. Eu trabalho hoje num clube, por exemplo, que tem uma condição excelente nesse aspecto. A rede, o local que eles dormem, o local que eles se alimentam, o local que eles estudam, o local que eles treinam, é todo realmente num padrão muito, muito interessante. Mas, mesmo assim, o garoto mais jovem vai sentir saudade dos pais. Então, tem que existir essa aproximação família, né, e clube. Então, eu acho que até me estendi um pouquinho, porque a situação, o assunto ele é realmente muito complexo, né? Porque as pessoas só imaginam o atleta lá no profissional, ele ganha um absurdo, tal, etc. Mas ninguém imagina a cadeia que esse garoto passa, por onde ele entrou, as dificuldades que ele viveu, como foi todo o processo até ele realmente vingar. Entendeu? E depois é uma profissão que ele tem o pós-carreira muito cedo. Né? Eu, por exemplo, hoje eu sou professor, hoje eu sou treinador. Eu não vou ser ex-professor, eu vou ser professor a vida toda. Mas eu sou ex-atleta e minha carreira foi curta. Então eu tive que fazer um planejamento, no meu planejamento de carreira, quando eu falo com os atletas, eu falo, vocês têm que fazer um planejamento a curto, a médio e longo prazo, pensando numa carreira curta de atleta, média ou longa. Entendeu? Então, se você não pensar dessa forma, você vai ter problema, porque vai ser ex-atleta. Inevitavelmente vai ser ex-atleta. Então, quanto mais cedo
a gente começar a preparar esse jovem para que eles entendam o cenário deles hoje como atleta e como ex-atleta é fundamental. Tá aqui o Marcel Sacramento, tá aqui o Carlos Portal da Base falando, não transfira para os pais, né? Não transfira seus sonhos aos filhos. É basicamente isso que o senhor pontuou. Agora, professor, eu estava fazendo essa semana, na quarta-feira, a gente tem um programa aqui no YouTube que é veiculado toda quarta de meio-dia a uma. No último participou o seu presidente, né, o Guilherme Bellintani, o presidente do Fortaleza e o recém-eleito presidente do Cruzeiro. Foi muito legal. E assim, eu acho que essa questão de formar o cidadão na base, ela já está entendida pelos dirigentes, né? A gente vê aí no Bahia um exemplo disso com você, com o professor Marcelo Vilhena. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que os atletas em si, e talvez para uma cultura brasileira, tem uma rejeição, né? A escola, às vezes eu converso com alguns, parece que é uma punição para eles, né? Não gostam de estudar mesmo, aqui no Cruzeiro mesmo, que a escola é dentro do clube, e às vezes tem preguiça de atravessar um campo, inventa milhões de desculpas. Podemos afirmar que a gente ainda não acertou na linguagem, na forma de comunicar com o atleta, da importância da escola? A gente tem que fazer uma análise do contexto, na realidade geral, né? Sair do âmbito do atleta, sair do âmbito do clube e vamos para o âmbito nacional, né? A nossa população, de forma geral, ela ainda não adquiriu a melhor consciência, né? A melhor maturidade em termos da importância da educação. O quanto essa educação pode levar ele para uma condição é, de crescimento econômico, social, entendeu? Então a gente ainda vive isso aí. Agora, nós já estamos muito melhor, eu estava conversando essa semana uma reunião lá no Bahia, que nós melhoramos muito. Eu comecei a trabalhar com os atletas em 1991 e eu tinha atletas que eram segundo, ou seja, eu estava no 17, no 20, e tinham atletas que eram segundo ano, terceiro ano primário, quarta série primária, que hoje é o ensino fundamental 2, né? A porta de entrada. Então, assim, quando você olha isso, a gente deu uma melhorada nesse aspecto. Hoje você conversa com um atleta, vai fazer uma entrevista, eles participam de algum evento no clube, e você vê a facilidade que eles têm hoje de se expressar, de falar. Então, já estão numa situação muito melhor do que no passado. Mas eu creio que ainda existe uma resistência, mas também eu sou crítico a escola, como ela é conduzida ainda no Brasil. Trabalhei a minha vida toda dentro de escola, dentro de universidade, entendeu? Eu sempre fui muito crítico como a gente conduz. A gente está muito atrelado à nota, a gente está muito atrelado ao passar, entendeu? E o desafio é a gente fazer o aluno realmente gostar do que está fazendo, transformar aquele conteúdo em coisas importantes. Eles aprenderem muito mais através do conteúdo, que é um desafio também para o futebol, para o jovem atleta, a gente fazer ele aprender através do futebol, porque a ferramenta é o futebol. Então, a gente não vai só aprender a jogar futebol, até porque eles sabem jogar futebol. É fazer aprender, sobretudo, através do futebol. E na escola, o desafio é você não só ensinar conteúdos, mas é você, sobretudo, ensinar através dos conteúdos. Entendeu? Você fazer com que o aluno e o atleta tenham prazer. Então, eu estou vivendo agora uma nova realidade no clube, onde os atletas estão interagindo com a gente através das redes sociais. A gente monta uma sala e a gente tem feito treinamentos físicos, e tem alguns treinamentos que eles estão participando de montagem, por exemplo, característica por posição dos jogadores. A gente está montando um documento sobre as principais características que nós precisamos de um goleiro. E isso passando por todas as posições. E tem uma palavrazinha-chave de um comportamento importante. O goleiro tem que ter o quê? Segurança. O ponteiro, o atacante de lado tem que ser o quê? Irreverente. Então, eles estão montando isso, e eles vão fazer a apresentação disso. Isso em todas as categorias. Entendeu? Que legal. Eles fazem isso dando risada, brincando, entendeu? Se divertindo, entendeu? E adquirindo conhecimento. Eu, enquanto professor de educação física nas escolas que eu trabalhei, meus alunos e a equipe de professores que eu trabalhava,
a gente desenvolvia trabalhos, projetos que não tinham praticamente, não é exigência a nota, e os alunos faziam com prazer, porque era algo do sistema de significação deles. Então, você ia fazer um trabalho sobre Copa do Mundo, por exemplo, entendeu? E aí você falava como o futebol explica o mundo. E aí, né, cada equipe com um país, e ali vendo toda a cultura daquele país e fazendo a apresentação, e aquilo dando prazer a eles. Ou seja, a Copa do Mundo presente, um tema extremamente pertinente, que é da cultura, do patrimônio cultural brasileiro, que é o futebol, e a Copa do Mundo é o maior evento do mundo, e você gerando conhecimento, certo? Então, eles aprendendo muito mais através do conteúdo, eles sendo sujeito do próprio aprendizado. Então, o que eu estimulo o meu atleta também é que eles sejam sujeitos do próprio aprendizado. Lógico que eu faço intervenções, lógico que eu tenho que muitas vezes ser duro em alguns aspectos, ser firme em algumas situações, buscar o resultado efetivamente, mas eu posso fazer ele ser um ser pensante o tempo todo, entendeu? Que ele seja realmente um sujeito que resolva as situações, problemas que vão se encontrar dentro do campo e fora dele. Então, a gente tem que preparar realmente um atleta autônomo, um cidadão autônomo. Interessante, legal. O Carlos está aqui me corrigindo, né? Que o Vilhena recentemente foi pro Vitória, mas independente da cor da camisa, ele já vinha fazendo um trabalho no Bahia. A gente sabe que o perfil dele como profissional também é bem nessa. Ele também leva com muita importância essa questão da educação na base. Agora, professor, uma pergunta que eu tenho feito aqui, né? A gente teve com vários treinadores, Carilha, Adilson, Jair, Zé Ricardo, e eu tenho repetido até essa pergunta de forma proposital, porque depois eu queria até escrever um artigo e ver as divergências entre as opiniões, acerca dos atletas da geração após os anos 2000, né? Você colocou aí um projeto muito legal que tem executado, que incentiva o atleta a pensar as características e as funções por cada posição. Isso gera um conhecimento, gera um entendimento tático melhor, que até no futuro, né? A gente sabe como é que é importante criar um atleta inteligente hoje, e também com a rotatividade de treinador, para ele poder se adaptar a uma nova metodologia de treino, um novo modelo de jogo. Esse entendimento tático é importante. Mas essa geração, né, ela tem sido rotulada como a geração dos melhores momentos, né? Uma geração que não tem tanta paciência para assistir um jogo completo, ela não tem paciência para ler, ela tem diversas questões ligadas muito à tecnologia que veio para ajudar, mas também as redes sociais às vezes atraem muito, muito eles. Como é que você tem feito para trabalhar esse aspecto com eles, nessa geração que é, eu falo brincando, que é a geração miojo, né? Que é tudo instantâneo. É a geração Z, né? É a geração que ela tem um comportamento bem diferente, né? Eles nasceram de 1996 para cá, né? Eles têm uma capacidade e uma tolerância baixa, né? De ficar à frente de alguma coisa. Eles, em média, tem um estudo aí que comprova que, em média, eles mudam a cada 20 segundos os filmezinhos de youtuber que eles estão assistindo, entendeu? Então, a gente tem que ter uma leitura e se adaptar à realidade deles. É uma geração também que tem um grau de expectativa muito alto, mas não sabe lidar com a frustração, né? Então, ele cria uma expectativa muito alta e se decepciona muito, muito rápido, entendeu? Então, a gente sabendo disso, a gente tem que ter o auxílio da psicologia presente, e é uma psicologia que não é aquele aspecto motivacional. Quando as pessoas olham a psicologia no esporte, acha que é aquele motivador para o jogo. Não, é para fazer o acompanhamento desse jovem no dia a dia dele, para fazer as melhores orientações. E todos os profissionais precisam também, no entorno, ter um nível de conhecimento para poder fazer essa leitura que você está dizendo. Então, eu sabendo disso, eu tenho que ter cuidado nas minhas palestras. Elas não podem ser muito extensas, ela tem que ser direta, ela tem que atingir todos os canais de comunicação, né? Seja ele o verbal, seja ele o visual, né? Seja ele o canal auditivo, né? Eles são muito visuais.
Então, é importante, sim, a imagem, mas qual é essa quantidade de imagem? Então, eu prefiro hoje trabalhar com esses grupos durante a semana. Eu vou, primeiro, eu dou a ideia geral do que é, como a gente vai proceder, quais são os objetivos, meta do ano, vou discutindo isso com eles ao longo do início da temporada, do projeto que a gente está, e depois as ideias de jogo. A gente vai construindo treino a treino e vão sendo sempre uma imagenzinha curta para eles em algum momento, para que eles possam ler a imagem e debater, entendeu? E aí vamos para o campo experimentar e trazer essa reflexão. É importante que eles sempre que saiam do campo, primeiro, que eles concentrem para o treino. Deixem tudo que eles puderem ali no treino. A entrega tem que ser total. Eles têm muita dificuldade de se concentrar no presente. Então, a gente precisa fazer trabalhos para que eles se concentrem ali no presente. E ali eles vivam intensamente o que está acontecendo, o que realmente importa naquele momento. E depois que eles saiam, e que eles procurem fazer a reflexão do que eles fizeram. Então, sempre bater um papo com eles ali, o pós-treino, é interessante. Trazer eles, ó, pô, vai agora, vai tomar seu banho, tira 20 minutinhos para pensar no que você fez no treino. O que foi de positivo, o que foi que realmente ainda não chegou no ponto, o que é que precisa ser melhorado, que é o que nós fazemos enquanto treinadores, certo? A gente sai do treino e vai fazer a avaliação do treinamento. O que é que funcionou, o que é que não funcionou. Pô, se a gente conseguiu atingir o objetivo, não conseguiu atingir o objetivo, para depois fazer a... Então, é muito importante que a gente estimule isso neles. Não adianta só jogar pedra neles, né? Não adianta só dizer como é que eles são. Tem que entendê-los, como é que eles estão funcionando, se adaptar a essa nova realidade. E eu já convivi com várias, entendeu? Eu tenho que me adaptar a cada uma que chega, ao invés de ficar no lugar da reclamação, entendeu? Superar. Quem fica pensando no passado é melancólico. Quem pensa no futuro exageradamente é uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho que viver o presente. E o presente hoje é a geração Z. Então, eu tenho que me adaptar a ela, trabalhar com ela, entendê-la. E se eu puder alterar alguma coisinha deles, eu vou alterar. Se eu puder ajudá-los nesse sentido, positivamente. E tem os aspectos positivos, né? A inteligência, a capacidade de absorção deles também é muito rápida. É muito Eles, alta, realmente. eles conseguem assistir uma televisão, mexer ao celular, mexer no som, entendeu? Ver quem está passando aqui do lado, entendeu? É impressionante a capacidade que eles têm de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Agora, professor, se por um lado eles não assistem tantos jogos, eles passam muito tempo jogando videogame, né? Principalmente jogos de futebol. É claro que não substitui tanto a questão de assistir jogo como aprendizado, mas de alguma forma o videogame de futebol pode ajudar ele a se familiarizar com algum esquema tático, o fato dele mexer ali na configuração do time que ele vai jogar, ou é bobagem? Não, eu acho que tudo contribui. Tudo contribui. É, se a gente conversar hoje com esse moleque, eles têm um conteúdo declarativo muito forte, muito forte. Então, lógico que eles montam a plataforma de jogo, eles escolhem os jogadores, eles fazem negócios, entendeu? Eles criam jogadas. Então, assim, esse jogo serve, mas se ele ficar só no conceitual, ou seja, no conteúdo conceitual, só no declarativo, é um ponto. Ele tem que ir para o campo, ele tem que praticar, que é o conteúdo procedimental, ele tem que proceder, ele tem que executar e fazer isso muitas vezes, repetir exaustivamente, é ali que realmente importa. E aí a gente, com o conteúdo declarativo, né, conceitual, eles praticando com maestria, tendo qualidade no trabalho, se esforçando bastante, eles vão mudar as atitudes, que é outro conceito, a dimensão do conteúdo atitudinal, que é mudar a atitude desse garoto. Eles precisam mudar a atitude. Nós precisamos ter atitudes, entendeu? Então, mudar o comportamento, evoluir, passa por esses dois caminhos aí que eu falei. Interessante, professor. Agora, qual que é o maior desafio hoje da transição, né, do sub-20 para o profissional? Na hora que você tenta
levar a melhor realidade do jogo possível, já jogando talvez espelhado um pouco no modelo de jogo do profissional para facilitar essa transição. Mas se a gente pudesse elencar aí hoje a principal dificuldade do atleta, o principal desafio, obstáculo que ele tem que pular, qual seria? Eu penso que o modelo hoje do futebol brasileiro para os clubes formadores, para os clubes que têm a oportunidade de jogar as principais competições do Brasil, seja ela sub-15, seja ela sub-17, seja ela sub-20, sobretudo a 17 e a 20, que nós temos aí duas competições importantes, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro Sub-20, e além delas, nós temos aí outros torneios paralelos, como a BH, Sub-17, a Copa São Paulo, Sub-20, a RS, que é internacional, entendeu? Então, esse modelo aí, ele hoje contribui significativamente para que o atleta jogue em nível alto, com adversários qualificados, e isso prepara melhor para chegar ao profissional. As viagens, os hotéis que eles estão ficando, então tudo isso vai preparando. A única coisa que a gente não consegue ainda retratar é o convívio com a torcida, porque ela é em uma dimensão muito menor, então as pressões do profissional ela é muito maior, então eles saem daqui, eles sentem muito como é essa relação, e a pressão da mídia, né? A mídia ela é mais suave com a base, ela participa menos também. Então, são os dois pontos que você não consegue ajudar no processo de transição para isso aí. Mas eu acho que a gente já melhorou muito em termos de competições para os times formadores. A gente precisa pensar nos times que têm uma capacidade de investimento menor. Aí é a responsabilidade de um dos departamentos da CBF, né, que é pensar o futebol como fomento, né, como desenvolvimento. Então, a gente precisa desenvolver mais frentes para poder aproveitar o potencial que nós temos num país continental como esse. Mas a elite, nesse aspecto, ela está bem servida em termos de competição. E o que precisa ser agora, é o que os clubes estão buscando, é essa integração base profissional, ela ser mais qualificada, né? Ela ter uma comunicação mais estreita, ela ter pessoas que fazem esse acompanhamento. Cada clube tem o seu, a gente não tem um organograma único no Brasil, mas eu acho que as pessoas começam a compreender essa necessidade. Mas ainda existem muitas particularidades. O clube que tem grana demais, e aí prefere, mesmo formando bem, ele prefere comprar o jogador pronto e não ter a paciência com esse jovem atleta. Esse jovem atleta acaba sendo revelado por outro clube, né? Ele é produzido, ele é formado num clube, mas ele acaba revelado em outro clube, ele acaba tendo sucesso em outro clube por conta disso, entendeu? Então, eu acho que tem um modelo que atrapalha bastante também, que é a troca de treinadores constantes no profissional. Então, essa troca dificulta muito o conhecimento. Um treinador que está muitos anos no clube, ele já tem a tranquilidade de conhecer todo o seu elenco, ele começa a olhar para as outras categorias, ele começa a influenciar, ele começa a ser influenciado também. Entendeu? Mas quando ele, a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, vai trocando o treinador, a gente perde muito. Então, quando você fala, jogar um modelo de jogo profissional, gente, qual é o modelo de jogo que tem no Brasil hoje em dia no profissional? É uma loucura, né? Cada treinador que chega coloca a sua ideia de jogo. E aí essa ideia de jogo ela é mudada a cada 3 meses. Então, como é que a base pode se adaptar ao profissional? Entendeu? Por conta disso. Então, a gente tem que formar um jogador eclético, um jogador que faça muitas funções, que jogue em posições diferentes, que tenham experimentado sistemas de jogo diferentes e que tenham capacidade de se adaptar a qualquer dificuldade. Entendeu? É esse o tipo de jogador que a gente tem que formar para essa realidade do Brasil. Interessante, professor. O senhor tocou nessa questão da rotatividade, né? Eu gosto muito do conceito também de identidade de jogo, salvo engano, é do Rodrigo Leitão. E ele fala que identidade de jogo para ele é aquilo quando você está assistindo a partida na televisão e talvez ela esteja meio ofuscada, meio preta e branca e você não consegue identificar direito a cor da camisa, mas pela forma como a equipe joga, como ela passa a bola, se ela tem um jogo mais apoiado ou mais direto, você sabe qual equipe que está, né?
Na Europa a gente consegue identificar basicamente, por exemplo, uma equipe do Klopp, uma equipe do Guardiola, a gente vê essa identidade que para mim ela é gênero do modelo de jogo que vem abaixo, talvez, na hierarquia conceitual, porque o modelo de jogo pode variar um pouco de treinador para treinador, mas a instituição, né, o clube tem que ter uma identidade e esse modelo tem que vir encaixar com ela. No Brasil, a gente tem um modismo muito grande, né? Por exemplo, eu tive aqui com o Carille, ele foi campeão em 2017, ele tinha sido efetivado como auxiliar, então aí vários clubes começaram a entender que a solução era efetivar o auxiliar, né? Como se fosse uma matemática simples assim. Depois o Filipão ganhou, e aí, não, então calma, não é auxiliar mais não. Vamos, o Filipão ganhou, vamos trazer os treinadores mais experientes de novo. Agora o Jorge Jesus ganhou, agora é a nacionalidade, vamos trazer português. O Santos trouxe um português, o Avaí trouxe um português que já foi, o Red Bull ia trazer um português que era o Carlos Carvalhal e depois trouxe o Felipe Conceição. Você acha que então essa falta de identidade também parte dos clubes não terem ela documentada e não contratar o treinador de acordo com essa identidade? Aí acaba que o treinador chega e tem que ele formar o projeto? Quando você não sabe o que procura, não reconhece quando acha. Essa é a grande questão, entendeu? Você acabou de citar aí tendências no Brasil que são modismo, né? A gente fica buscando moda. Agora é a vez dos novos, agora é a vez dos veteranos, agora é a vez dos auxiliares, agora é a vez dos estrangeiros. Quando, na realidade, um clube que ele é bem dirigido, um clube, quando ele tem no seu modelo de gestão sólido, ele sabe qual o tipo de treinador que ele quer. Ele tem 50 treinadores no mercado, mas ele sabe que daqueles 50, ele tem 5 treinadores que têm um perfil para dirigir o clube dele. Entendeu? E o modelo de jogo não é do treinador é a filosofia de jogo, é a ideia do treinador, é a ideia de jogo do treinador. E o modelo de jogo, eles são 7 itens. E a identidade do treinador, a ideia de jogo do treinador é apenas um item. Entendeu? Então, o treinador ele pode influenciar, mas ele não é o responsável pelo modelo do jogo. O modelo do jogo está intrínseco aí, a cultura do clube, como ele foi fundado, como é que ele foi formado, como é que a torcida se comporta, entendeu? Se é um clube, em que região do país ele está, ou do mundo, se é uma seleção, se é um clube, tudo isso tem que ser levado em consideração. A estrutura física do clube também tem um peso significativo, e quais são os objetivos e metas desse clube também está inserido nesse contexto, as características dos jogadores. Não adianta eu ter uma característica X de jogador e tentar implantar uma ideia que não condiz com essa realidade. Tem treinadores que acham que funciona, e eu respeito. A minha ótica, eu acho que dificilmente você, com um tipo de jogador que, por exemplo, é um tipo de jogador de marcação, de mais de jogo direto, para você fazer aqui no Brasil, com pouco tempo que nós temos de treinamento, com a realidade que nós temos, com o contexto que nós vivemos, fazer esses caras se transformarem em jogadores que vão botar a bola no chão, jogar tal, etc., desde lá de trás, é outra concepção, é outro tipo de jogador. Você entendeu? Então a gente tem que entender todos esses itens, esses pontos, entendeu? Para entender o que é modelo de jogo. Então eu, como treinador, eu só posso influenciar nas minhas ideias. Aí tudo bem, eu posso influenciar com a minha ideia. Então, se dá muita importância hoje, cara, ao treinador, absurdamente, tanto no resultado positivo, como no resultado negativo. E, na realidade, o maior patrimônio, o maior peso do esporte, o maior peso do futebol é o jogador de futebol. E a torcida é o segundo ponto. Essas duas figuras aqui que tem uma representatividade muito forte. Não é nem um treinador, nem um presidente do clube, o dirigente vaidoso, sabe? Não é por aí. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, vírgula, né? Muito, modelo de gestão, para que a gente comece a ter sucesso no nosso futebol. Voltar a ter sucesso, a gente precisa, porque os jogadores eles são mais inteligentes, eles estão preparados, estão melhores formados. Apesar das pessoas acharem que não. Eu penso dessa forma.
Os Legal. treinadores, os treinadores brasileiros hoje têm formação, estão tendo competições com nível interessante. Então, nós temos, hoje o conhecimento está aí democratizado para todos. O curso formal é que precisa ser revisto no sentido econômico, para ter mais acesso para um país desse que é continental, Democratizar, né? econômicas, exatamente, mas existem. É, então, eu tenho esses dois pontos. Agora, o que é que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar quem pensa o futebol, quem comanda esse futebol, que são os dirigentes, entendeu? Então, assim, enquanto a gente tiver esse modelo de gestão arcaico no futebol brasileiro, a gente vai sofrer essas mazelas aí. Graças a Deus, a gente dá sinais em alguns clubes. No Brasil, a gente percebe alguns clubes começando a modificar. O Bahia é um exemplo desse. Aqui no Nordeste, nós temos 3 clubes que estão dando exemplo disso aí. O Bahia, acho que vem puxando essa fila. Eu vejo o Fortaleza e o Ceará também, inclusive a Pluri falou sobre isso, né? Tem dados para isso. Você vê o modelo de gestão do Flamengo que foi implantado lá pelo presidente passado, né? O O Barroso. Grêmio, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o modelo de gestão. Esses clubes estão mais preparados, talvez, para dar uma guinada ainda maior, né? Que seria receber o dinheiro estrangeiro, esse dinheiro que daqui a pouco vai chegar no Brasil, mas vai chegar para essas equipes que estão mais organizadas, né? Até nesse momento de pandemia, né, vão conseguir sair muito melhor. Tipo assim, né, claro que vão ter o prejuízo, mas assim, vão conseguir lidar melhor. Exatamente. Eu estou tendo aqui uma experiência no Bahia, por exemplo, que mesmo dentro dessa crise que nós estamos vivendo, como a condução está sendo feita de tudo, gera uma confiança, sabe? Gera muita credibilidade, dá vontade efetivamente de você vestir a camisa, sabe? Dá vontade de você representar o clube, porque você está vendo que lá em cima tem pessoas que se importam realmente com você, sabe? Não é que não vá demitir, pode chegar numa situação que sim, entendeu? Pode chegar numa situação que sim, mas está sendo conduzida de uma forma muito responsável, entendeu? Isso que é positivo. E tomara que outros clubes continuem a seguir esse modelo e que cada dia que passa a gente tenha mais clubes com esse pensamento. Porque nós temos aí os gestores que hoje são profissionais do futebol, sabem conduzir, sabem conduzir um vestiário, sabem administrar bem o clube, né? Só que eles sofrem diretamente a influência de um dirigente que é totalmente torcedor, daquele da arquibancada ou aquele que quer tirar vantagem política, né? E isso é que vai complicando bastante o andamento das coisas. Legal, muito interessante. Quero mandar um abraço falando de gestor aí para o Felipe Ximenes, que entrou aí agora. A gente já fez uma live com ele também, está disponível no YouTube. Grande abraço, Felipe. Agora, Fala, professor, falando ainda um pouco sobre essa questão de modelo de jogo ali do. Não, não modelo de jogo, aliás, perdão. Sobre a condução do trabalho ali do sub-20, sub-17. Por muito tempo a gente reclamou que o calendário de base dessas duas faixas etárias ainda era um pouco aquém, né? A gente precisava ter uma uniformização. E agora tem muito campeonato, né? Tem assim, tem a Copa do Brasil Sub-20 17, tem o Campeonato Brasileiro, tem os estaduais. Algumas equipes, inclusive, fazem intercâmbios com esses jogadores para fins comerciais. Eu acho que talvez a gente exagerou um pouco, a gente reclamava de uma coisa, talvez agora a gente esteja reclamando ao contrário, mas a gente exagerou no calendário, de forma, por exemplo, que o senhor, quando vai trabalhar o Sub-20, você trabalha muito o próximo jogo, assim, mostra vídeo do adversário, estratégia do adversário, monta muito o próximo jogo e acaba não colocando tanto conteúdos que seriam atemporais. exato, Caio. Melhor a gente reclamar hoje na base, pelo menos a elite, volta a falar. Quando a gente fala A de elite. Brasil, a gente tem que saber separar quais são os clubes formadores, os que estão tendo oportunidade de jogar muito. Então, por exemplo, se o calendário, eu seguisse o calendário desse ano, no Bahia eu poderia chegar a quase 80 jogos se eu fosse participar de todas as competições e chegasse na reta final de todas as competições, eu poderia chegar a um número de quase 80 jogos. E o É mínimo muito, né? é muito. E o mínimo de 45 jogos, o que é um número interessante. Até 60 jogos para a base, eu acho 45, entre 60, tudo bem. Agora, eu prefiro reclamar que tem excesso do que reclamar que não tem.
E aí cabe a mim agora tentar me adaptar à realidade. Eu tenho campeonato estadual, eu tenho Copa do Nordeste, eu tenho, Também tem Copa do Nordeste Sub-20? eu tenho Legal. Copa do Brasil, eu tenho um Campeonato Brasileiro Sub-20, eu posso disputar a RS Copa São Paulo. 3, 4, É. 5, 6 competições. Eu preciso ter foco no meu jogador. Eu não posso ter foco só no jogo. Se eu tiver foco só no jogo, eu começo a desfocar do meu jogador. E como eu estou trabalhando na formação, estou trabalhando para formar jogadores para o profissional, para que o cara chegue no melhor nível, se ele só joga e não tem tempo de melhorar questões individuais, questões técnicas, dificuldades que ele tem ou especificidades da posição, eu vou estar negligenciando a formação dele. Aí ele vai chegar no profissional com bastante jogo, que é positivo, que é muito bom, mas ele vai chegar cheio de dificuldades. E aí eu vou ser criticado lá pelo treinador do profissional, porque ele não vai analisar o contexto que eu estou vivendo. Ele simplesmente vai fazer a crítica, entendeu? E aí o que acontece? Eu sugiro, e é o que eu procuro fazer nas minhas equipes, conscientizar a direção de que os jogadores não podem jogar todas as competições. Então, eu trabalho com sub-20, então eu tenho 18, 19 e 20. Eu tenho 3 idades. Então, eu vou separar as competições que são prioridade para a categoria de 20 anos e algumas de 19 e 20, e vou separar outras competições para 18 anos. Entendeu? E aí eu vou dar possibilidade, oportunidade, e o que as pessoas falam sobre minutagem, né? Vamos dar minutagem a esses atletas. Agora, o que é que a direção tem que compreender? Que resultado na base não é só resultado esportivo. Que não vai conseguir vencer as competições o tempo todo, que não vai conseguir chegar na final de todas as competições, que você está botando nessa Copa, escolhi 2 Copas aqui para uma equipe de jogadores que estão jogando menos, jogarem. Entendeu? E que a gente está arriscado a tomar 4-0 no jogo. Que está arriscado a tomar 5-0. E a direção tem que entender efetivamente o trabalho que está sendo feito, que o resultado técnico está tendo, que o resultado, esses jogadores tecnicamente bem trabalhados, eles estão chegando ao profissional com qualidade e que o clube está usando um preço de mercado mais barato, economiza em termos de salário, e esse jogador depois ele tem uma possibilidade de venda, renda para o clube. Poxa, e fatalmente, quando o trabalho é bem feito nesse sentido, o resultado esportivo ele vem, mas ele não vem nas 7 competições. Entendeu? Então é isso que a gente tem que balizar. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu prefiro fazer o trabalho de convencimento com a minha direção, escrever para eles direitinho, ó, nós não vamos conseguir resultados em todos por causa disso. A gente precisa oportunizar e por causa disso, disso, disso. Pode ser que um jogo na TV o time se exponha e tome a goleada, então se está preocupado com isso, não pode ser assim. Tem que entender isso aqui. O que é que a gente tem que fazer? Comunicar internamente para que todos os setores do clube entendam o que está sendo feito, comunicar externamente. Passa para a mídia o que é que está sendo feito. Uma vez, por exemplo, eu vi o Flamengo. Ser transparente, né? Conta até com o torcedor e com a imprensa, né? Exatamente. Uma vez eu vi o Flamengo sub-17 disputar uma reta final, acho que foi semifinal de Copa do Brasil, mas só que o time principal deles fez a opção de ir para o exterior, para disputar uma Copa no exterior. Abriu mão, Questões comerciais, né? botou o time mais novo para jogar aqui e tomou uma porrada, tomou acho que 7. Entendeu? Mas o cara na TV estava o tempo dizendo, ó, esse time aqui é o time alternativo, o time principal está jogando um torneio fora do país, tal, tal, tal. Entendeu? Então, isso é formação. Isso é formação. Ah, mas está expondo uma marca, gente. Isso não é futebol profissional. A gente tem que se educar nesse sentido. Não está denegrindo a imagem do clube, não. É isso que às vezes as pessoas não compreendem, entendeu? Certo, professor, a gente está mais 2, 3 minutinhos aqui, né? Porque o Instagram limita a live em 1 hora, em 60 minutos. Então, vou pegar um gancho para fazer uma última pergunta, para a gente responder de forma mais objetiva.
Pelo que eu entendi, então você faz um trabalho bem interessante até dentro do que o Carlos do Portal da Base está falando aqui, que o objetivo principal é a formação. Claro que eu acho que essa discussão, para mim, na minha opinião, ela já está superada, né? O objetivo principal é formar. Se der para formar ganhando, criando o espírito vencedor, perfeito, mas o formar é o principal. O Barcelona, ele tem uma questão lá que é uma regra dos 40, que é os 40%. Na base, o elenco todo de cada categoria tem que atuar pelo menos 40% dos jogos. Se passa disso, a direção interpreta, opa, quer dizer que o treinador está montando o time só para ganhar. Então, esse excesso de jogos também talvez seja uma oportunidade de implementar uma metodologia dessa, talvez não tão rigoroso na fixação de 40%. Isso. Primeiro, tocar nesse assunto de formação versus vencer, né? Ganhar campeonatos. Eu acho que podem andar juntos com tranquilidade. O problema é quando você abre mão de jogadores com a técnica refinada para botar jogadores fortes que não vão vingar como jogadores de alto nível profissional. Eu acho que você pode até ter um percentual disso. É aquela coisa da minutagem também. Você pode ter um percentual. Mas que percentual é esse? Se você tiver a maior parte desse tipo de jogador, você está indo por um caminho que não é de formação. Se você vai com um número para tentar os jogadores de qualidade, você, você vai para um viés de formação. A mesma coisa essa questão. O que eu falei, se você tem uma quantidade de jogos dessa no sub-20 e no sub-17 e você souber administrar essa questão da minutagem com diálogo entre comissões, atletas, depois com a sua coordenação, né, com sua direção, imprensa, torcida. Se tiver todo mundo alinhado aí, eu acho que anda com tranquilidade e você oportuniza os jovens atletas a se mostrarem. Quantas e quantas vezes atletas que, se tivessem tido oportunidade, eles vingavam, mas se veriam um profissional mais cedo. Entendeu? Então, quantas e quantas vezes aquele atleta ficou no banco ali a vida toda, sem uma oportunidade, e aí, de repente, no último ano, você coloca ele e ele é o cara. Pô, se não tivesse colocado esse cara não estaria lá na frente. Entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Você criar condições. Eu gosto de trabalhar com elenco curto, elenco enxuto, que é justamente onde você consegue dar atenção a todos, qualificar, individualizar o trabalho, criar metas, criar objetivos individuais e coletivos, entendeu? Certo, professor. Papo excelente, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Parece que passou em 5 minutos, então só tenho que te agradecer. Pessoal que chegou na metade aí, depois não conseguiu assistir tudo, vai estar disponível no YouTube. Agradecer novamente o Bruno Liana, o pessoal da Footpress, sempre muito atencioso com a gente. E muito obrigado, professor. Quem sabe aí em breve a gente também está se encontrando, às vezes vou visitar aí, tomar um café com o senhor, vai ser um prazer e também tê-lo aqui também conosco nos nossos eventos presenciais, que em função da pandemia não foi possível, mas certamente depois a gente vai voltar a tê-los. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Um abraço aí, sucesso no Footpress aí também, certo? E mandar um abraço aí para toda a turma que teve a paciência de nos ouvir aí. Tudo em prol do futebol. Saúde. Valeu, professor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.